Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Siqueira, mais uma questão aí, uma redação, enviada, tá certo? Lá no grupo do Telegram, tá bom? Vamos lá, vamos dar uma leitura, vamos dar uma analisada aqui nesta redação, tá certo? E fala assim, olha, no mundo contemporâneo evidencia-se indivíduos, né? Veja a questão da concordância, evidenciam-se indivíduos que sofrem ao serem postos em situações. Por que eu marquei esse postos em situações? Parece aquelas expressões prontas, né? Então, cuidado, tá certo, com expressões populares. Vou colocar aqui, olha, expressões populares, tá? Postos em situações que exigem uma decisão, isto é, né? Veja que o aluno, ele colocou aqui, mais uma vez, né? Ou seja, isto é, tente evitar tanta repetição, tá certo, de certos termos. Isto é, o fato de escolher entre duas opções ou mais acarreta em uma falsa sensação de perda ou ganho de algo. Tá certo, beleza, né? Um tema bastante subjetivo. A importância das memórias afetivas na tomada de decisões é subjetivo, mas seria interessante você deixar a sua tese mais clara. Nesse contexto, é válido analisar nessa perspectiva, nessa análise, tá? Colocar geralmente, né, um período aqui, né, com um só parágrafo, fica um pouco confuso. O que é que realmente você vai falar lá na sua redação? Olha, isto é, o fato de escolher entre duas opções ou mais acarreta em uma falsa sensação de perda ou ganho de algo. É sobre isso que você vai dissertar? Seria que tem algo mais específico, tá certo? Então é importante você deixar claro isso lá na sua introdução. O que é que você vai fazer? O que é que você vai dissertar? O que é que você vai defender? Tá bom? Por isso é importante você deixar, você pode deixar um período ou dois períodos para fazer a contextualização e deixa um só período para fazer a tese. Deixa algo mais clássico. Ah, professor Marcos, vai ficar muito automática a redação. Cara, faça o básico à prova, tá bom? É importante considerar, antes de tudo, a particularidade de cada ser humano, certo? Certo. Qual particularidade, né? Conforme o filósofo, né, mencionou, aí o homem baseia os limites do mundo de acordo com os limites do seu campo de visão. Veja que não ficou legal essa repetição, né? Um probleminha aí de coesão de seu campo de visão. Ou seja, nova repetição, novo problema de coesão. As experiências individuais tendem a profetar, não sei, profetar, é isso? Profetar, tende a profetar reflexos futuros, de modo que a sua tomada, né? Veja uma rasura aqui, tomada de decisão, provavelmente terá resquícios de suas memórias, sendo elas traumáticas ou benéficas. Um exemplo disso é o medo de piscinas, praias ou rios. Haja visto que uma experiência de afogamento ficará registrado, em grande maioria, como um trauma para o indivíduo. Como é um tema subjetivo, né? Não é um tema... O que é um tema subjetivo? É um tema mais reflexivo, é um tema mais filosófico, né? É um tema que vai além daquela objetividade que nós temos. Fale sobre desigualdade social, discriminação social, tá certo? E assim vai, tá? O que acontece aqui? Um dos problemas do aluno é justamente o período longo. Veja que ele dá um ponto e começa a dissertar, olha, ele vai até aqui. Olha o último ponto dele aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8 linhas para um único parágrafo. Isso é um problema de coesão sério, tá? Coesão aqui, olha, coesão. Então o aluno vai perder coesão, na coesão aqui. Porque quanto mais você faz um período longo ou um parágrafo longo com 12 linhas, por exemplo, ou um período com 4 linhas, 3 linhas e meio, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas ou 8 linhas, assim vai, o texto termina ficando confuso, cansativo de ler. Então tome cuidado com isso. E quando você faz um período muito longo, às vezes o corretor pode achar que você não tem um certo conhecimento de conectivos. Tá certo? Então veja, cuidado com isso aqui. O que era para você ter feito aqui, né? Você ter organizado mais. Colocou o tópico frasal, é importante considerar, antes de tudo, a particularidade de cada ser humano. Veja,
você falou, as experiências individuais tendem a aproveitar reflexos futuros, de modo que a sua tomada de decisão provavelmente terá resquícios em suas memórias, sendo elas traumáticas ou benéficas. Beleza, isso é uma opinião pessoal, né? Você trouxe a sua opinião. Mas tente, o que eu sempre recomendo? Tente trazer primeiramente a sua opinião, depois jogue um filósofo, jogue um repertório. Por quê? Quando você joga direto o seu argumento, qual é o objetivo do desenvolvimento? Trazer o argumento. Então, o seu argumento já começa a ter uma certa reflexão a partir do tópico frasal, né? Porque o tópico frasal e faz é um pedaço da tese, né? Ele meio que parafraseia um pedaço da tese e você vai argumentar, vai explicar, vai falar ali em relação ao seu tópico frasal, né? Continuar a sequência lógica. Então, eu recomendo você deixar primeiro o seu argumento, no final você deixa, tá certo aí, o repertório. Aí você trouxe um exemplo, né, clássico, um exemplo do dia a dia, um exemplo é o meio de piscinas, praias, rios, haja vista que a experiência do afogamento ficará registrada, em grande maioria, como um trauma para o indivíduo. Veja, se você fosse fazer uma redação mais rígida quanto à argumentação, talvez você perderia um certo ponto por conta do senso comum, tá certo? E fazer uma avaliação se realmente o filósofo falou isso daí, tá bom? Mas como nós estamos aqui diante de que o foco maior das relações militares é justamente a questão gramatical, questão da linguagem, né? Apresentação, etc. Principalmente também a questão do coesão e coerência, como eu acabei de falar, tá? A questão da linguagem. A argumentação, caso você apresente uma argumentação ali aceitável, tudo bem. Uma argumentação meramente consistente, ok. Tá certo? A parte de coesão, ademais, a comunicação e a maneira com a qual é disposta dentro de um lar para o cidadão, desde sua juventude, possivelmente estará a maneira com que o mesmo, cuidado, o mesmo, tá? Usar isso aqui como sujeito é coloquial, tá certo? Você utilizou o mesmo para o verbo enxergar, né? O mesmo enxergará os desafios da vida, incluindo a tomada de decisão, como citou Habermas, né? A linguagem é uma verdadeira forma de ação, constatando-se o quão fulcral a conversação para a formação de um indivíduo. Veja, a comunicação e a maneira com a qual é disposta dentro de um lar para um cidadão, desde sua juventude, possivelmente estará a maneira com que o mesmo enxergará os desafios da vida, incluindo a tomada de decisão, como citou Habermas. Vamos ver o que Habermas citou aí. A linguagem é uma verdadeira forma de ação, constatando-se o quão fulcral é a conversação para a formação de um indivíduo. Veja, a questão aqui, o problema é que ficou muito misturado. É o mesmo problema que você teve, a questão do período longo. Você escreveu o parágrafo com um único período. Isso é gravíssimo para a coesão textual, você vai perder muito ponto com isso. Então, divida o seu parágrafo em mais períodos, em 2, 3, 4 períodos, tá? 3 períodos ali seria até essencial. Um período para o tópico frasal, um período para o argumento e um período para você trazer o repertório. Tá ótimo, tá bom? Se você colocar ali 2 linhas para o tópico frasal, 3 linhas para o argumento, já dá 5, né? Mais 3 ali para o repertório, dá 8, tá? E assim vai. Então, tome cuidado com isso, tá certo? Com essa questão do período longo. Agora, veja, a comunicação e a maneira com a qual é disposta dentro de um lar para um cidadão, desde sua juventude, possivelmente ditará a maneira com que o mesmo enxergará os desafios da vida, incluindo a tomada de decisão, como citou Habermas. Você poderia ter dado continuidade nesse argumento aqui. Veja que nós temos quantas linhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você poderia ter adicionado, tá certo? Mais 2 linhas aqui no argumento, porque você tentaria trazer um argumento mais consistente, né? Lembre-se que o objetivo é você convencer o leitor. Trazer um argumento mais consistente, continuar a sua lógica argumentativa, e depois você falaria: tal fato pode ser justificado pelo sociólogo Habermas em seu livro tal, afirmando que a linguagem, né, é uma verdadeira forma, etc, etc, etc. Tá bom? O problema seria isso aqui. Em síntese, ora, coloca assim, nota-se, portanto, que o impacto das... Ah, professor, mas é muito automático. O básico à prova. O impacto de experiências começam desde a juventude. Olha, o impacto começa não, né? Começam não, tá? Experiências, começa, né?
Ó a concordância aqui. O impacto, né? O impacto começa, né, desde a juventude. Isto é, outro problema aqui, outra coesão. As memórias tendem a moldar um cidadão conforme suas experiências. De novo, experiências, olha, outra repetição, tá certo? Não precisa colocar assim tão forte, olha. Também. Desse modo, a sociedade contribui a possibilita errado isso aqui, outro problema. Não, aqui tá um problema, não sei o que é isso. O desenvolvimento desta máquina social. Olha, o desenvolvimento da máquina social, né? Onde é igual a lugar. Não se usa quando não dá ideia do lugar. Substitui por em que. Tá certo? Em que cada pessoa tem consigo suas ideias, valores, senso comum, baseado em vivências. Tá certo? Na conclusão não ficou tão ruim, porque você meio que fez uma reflexão, tá? Uma reflexão. Não precisa trazer sempre ali, por exemplo, não precisa trazer sempre uma solução, uma proposta de intervenção. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar nota mais ou menos aqui, tá? Eu acho que essa prova foi da SPSEX, então vamos colocar gramática, linguagem, apresentação, tá certo? Gramática, linguagem, apresentação e tema, tá certo? Vamos lá. O tema de 40 pontos, eu vou dar para você aí 35, tá certo? A parte gramática, linguagem, apresentação, né? Que eu falei. A apresentação, uma rasurinha outra ali, né? Uma besteirinha ali, eu vou dar 17, não tá ruim não. Vou dar 17 de 20. 17 de 20, tá? A linguagem, sérios problemas de coesão textual. Então, de 20 eu vou dar 5, tá? 5. E gramática, não vi muitos erros gramaticais, só uma questãozinha ali de concordância e do mesmo, né? Eu vou colocar ali mais ou menos 14, tá? Vou ser bonzinho, tô sendo bonzinho aqui. 14 e 20. Então, o aluno tirou 40, mais 17, 57. Não é isso? 57, 67, 71. A nota dele, tá? A nota dele, 71. Mais ou menos essa nota aí, tá certo? Muito obrigado. Forte abraço. Continue, tá certo, enviando aí as redações. Tchau, tchau.